Boa noite a todos e a todas, a paz do Senhor Jesus, a igreja e a todos que forem assistir essa breve reflexão que eu vou fazer. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18. Eu vou ler alguns versículos desse capítulo. O tema da palavra é Elias e os profetas de Baal, e Deus responde sim. Então, começando 1 Reis 18, 22 a 24. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos 2 bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo, e eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Agora, os profetas de Baal, versículo 26. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e o invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará? E eles clamavam a grande vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Agora a parte de Elias, que Elias clama ao Senhor. Versículo 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos de Jacó, dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto, e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste teu coração voltar para trás. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu todo o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó. Ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O tema dessa palavra é Deus responde sim. Mas tem alguns adendos. Deus responde: se você tiver uma vida de retidão,
guardar os estatutos e os mandamentos, alimentar mais o espírito do que a carne. Então tem que ser cumprida a lei do Antigo Testamento. Jesus veio não para revogar a lei do Antigo Testamento, mas para que se cumprisse. E o mandamento de Jesus: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, tendo uma vida de retidão, Deus responde sim. Na palavra dele diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Diz também: buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. E para fazer um encerramento dessa reflexão, no momento oportuno, né, que nós estamos num momento de crise, eu queria dizer que toda crise, todo problema, toda angústia, toda afronta de Baal tem que cair por terra. Deus vai responder sim, Deus vai responder o seu povo, e todos reconhecerão que só o Senhor é Deus. Então aqui eu encerro minha palavra. Muito obrigado. Espera aí. Que a graça de Jesus, o Filho, o amor de Deus Pai, Todo-Poderoso Jeová, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com vocês hoje e para todo sempre. Amém. Música agora. Não, agora... Fogo do céu.